Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Ela tinha um sorriso que podia iluminar uma cidade inteira e uma raiva capaz de queimar tudo o que a gente construiu em segundos. Eu nunca imaginei que o amor pudesse dar a sensação de ser um abrigo e uma ameaça ao mesmo tempo. Se você tivesse me perguntado alguns anos atrás o que significava a palavra tóxico, talvez eu tivesse dado uma resposta bem simples: energia ruim, falta de conversa, talvez traições e esse tipo de coisa. Também aquela palavra que está na moda nas redes sociais para falar de namoros complicados. Mas naquela época eu não sabia o que eu sei agora. Eu não sabia que isso podia se parecer com pedidos de desculpas suaves caindo em cima de feridas abertas. Nem que podia soar como alguém sussurrando "eu te amo" no meio do choro, logo depois de ter te dado um tapa na cara. Eu não fazia ideia de que poderia existir uma vontade de chegar perto e de continuar preso a alguém que te dá medo. E para entender como eu cheguei nesse ponto, você precisa saber de onde eu vim. Cresci numa cidade pequena e tranquila, num bairro bem pacato. Não era um lugar onde aconteciam coisas dramáticas, era uma vizinhança plana e previsível. Todo mundo lavava a calçada ou o carro no domingo de manhã. Todo mundo tinha um filho jogando em algum time de futebol da escola, e as casas pareciam seguir o mesmo ritmo de segurança e silêncio que era a regra em todos os lares. Meus pais não eram ruins, mas também não eram extremamente carinhosos. Meu pai era prático, e minha mãe lidava com a ansiedade dela fingindo que tudo estava perfeito. Então aprendi a ficar quieto durante as discussões, a manter a paz e a pedir desculpas primeiro, mesmo quando eu não tinha culpa nenhuma. Esse jeito de ser talvez explique por que fiquei com Letícia mais tempo do que a maioria das pessoas racionais teria aguentado. Letícia. Esse não era o nome verdadeiro dela, claro, mas é assim que vou chamá-la, porque até hoje falar o nome real dela em voz alta me dá vontade de riscar um fósforo numa floresta seca. Conheci Letícia no mês de abril, numa cafeteria simples perto do centro. Eu estava na mesa do fundo, trabalhando quando chegou um dia de outono em que o tempo parecia indeciso, aquele clima que não é nem frio nem calor. As pessoas entravam de moletom, suando como se tivessem brasas em cima delas, e eu reclamava de como o ar estava abafado. Foi então que ela entrou como se estivesse saindo de uma sessão de fotos. Não era uma beleza fabricada, ela simplesmente tinha uma energia vital que me pegou de surpresa. Letícia estava com o cabelo bem preto, preso num coque bagunçado, uma jaqueta jeans com remendos costurados de qualquer jeito, shorts e tênis cobertos de rabiscos pretos. Os tênis dela chamaram minha atenção antes dela mesma. Tinha desenhos de estrelas, corações, nomes de bandas e num deles uma frase torta que dizia: "Não sou louca, só apaixonada". Eu não sabia o quanto essa frase era verdadeira. Ela caminhou direto para o balcão e pediu: "Um cappuccino com caramelo, por favor. Capricha no chantilly. A vida tá me dando uma surra hoje." O atendente soltou uma risada sem graça, como se não tivesse certeza se ela estava brincando. Quando ela se virou, me pegou olhando para ela, ou talvez olhando para os sapatos dela. Ela inclinou a cabeça e perguntou: "O que você tá olhando, garoto? Tá julgando meus tênis?" Fiquei mudo, mal conseguindo engolir a saliva. "Não", pensei sozinho. "Os rabiscos são legais." Ela sorriu e aquele sorriso podia desarmar um exército. "Obrigada. Eu fico entediada rápido", disse. "Às vezes meu cérebro acelera tanto que eu tenho que fazer alguma coisa com a energia", completou. E sem perguntar, sentou na minha frente como se sempre tivesse estado ali. "Me chamo Letícia", disse estendendo a mão. "Parece que você precisa de alguém interessante na sua vida." Eu não sabia naquela época que interessante também podia significar perigoso. A ousadia dela me conquistou na hora.
Não foi intimidante, foi só simpático e, por algum motivo, me fez sentir confiança desde o primeiro momento. Nós tivemos aquela conversa improvisada, 3 horas logo no primeiro encontro. Ela me falou da infância dela, de viver pulando de casa em casa de parentes e nunca se sentir em casa. Contou que tinha sido diagnosticada com estresse pós-traumático e que tinha mudanças de humor intensas. Ela falava gesticulando muito. A risada dela era alta, o sarcasmo era afiado, mas tinha uma suavidade entre as palavras que fazia você querer cuidar dela. E eu, por natureza, sou alguém que cuida. Então a gente começou a sair. Foi intenso desde o começo e não era uma intensidade comum. Ela me mandava mensagens sem parar. Aparecia meia-noite com comida para a viagem. Ela abriu os medos dela logo no segundo dia. Uma espécie de intensidade que te deixa sem ar. Ela me amava com uma intensidade barulhenta, me abraçando com força, me beijando como se quisesse me engolir, me dizendo coisas do tipo: "Você é a calma que eu nunca tive quando era criança. Você me faz sentir segura. Você é a única coisa estável na minha vida." No começo parecia perfeito. Quem não quer se sentir necessário? Mas 2 meses depois, tudo mudou. A primeira briga grande começou por uma coisa boba. Saí com uns colegas do trabalho depois de um turno longo. Não foi nada de louco, só comer um lanche e falar mal do chefe. A bateria do meu celular acabou no meio do caminho, e ao chegar em casa, Letícia estava sentada na escadaria do meu prédio com a expressão de quem viu o mundo virar de cabeça para baixo. "Onde diabos você estava?" "Meu celular descarregou, eu estava com uns colegas", respondi. "Isso é uma besteira", respondeu de forma brusca. Ela me deu um empurrão forte o suficiente para eu ter que me segurar no corrimão. E esse foi o primeiro sinal da agressividade dela. E aquilo me deixou meio sem chão. "Letícia, que diabos? Por que você está me empurrando?" Ela me olhou com um ódio que me deixou sem ar. "Você acha que eu sou estúpida? Acha que eu não percebo quando alguém está mentindo para mim?" "Ninguém está mentindo para você", respondi. Falei com calma, o mais quieto que pude. Com Letícia, era impossível eu ficar agressivo ou bater de frente. Às vezes, eu odiava ter esse tato. Eu queria parar de ouvir ela. "Para de falar comigo como se eu fosse uma louca", rosnou para mim. Eu não disse isso. Voltei a responder com calma. "Você pensa isso?", sussurrou. "Eu vejo na sua cara." Antes de eu responder, ela me deu um tapa na cara. Não foi o suficiente para me derrubar, mas foi o suficiente para me assustar. Eu não vi aquilo vindo. Olhei para ela com os olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que ela tinha acabado de fazer. Ela congelou na hora, como se não quisesse ter feito aquilo. "Ai, meu Deus!", sussurrou. "Ai, meu Deus, eu não fiz isso. Amor, me desculpa de verdade." Ela segurou meu rosto com delicadeza, o mesmo rosto que tinha acabado de bater. Me desculpa", disse. "Eu não sei o que acontece às vezes. É como se as minhas emoções tomassem o controle e eu só ficasse assistindo. Por favor, não me deixa, nunca me deixa, por favor." Ela me implorou entre soluços, e eu, estupidamente, abracei ela. Disse para mim mesmo que era um episódio isolado, que ela só estava estressada, que as pessoas erram e que tudo foi produto do estresse do momento. Mas lá no fundo sabia que não seria a última vez que ela perderia o controle. E não estava errado. As brigas viraram um padrão. Se ela ficava com ciúmes, ela me empurrava. Se ela se sentia abandonada, me dava um soco no braço. Se eu tentava me afastar de uma discussão, ela me agarrava pela camisa. Mas o cenário era o mesmo. Depois de cada explosão, ela desmoronava chorando. "Ninguém me ensinou a me acalmar", dizia. Soluçava e me jurava: "Eu tô tentando." E no meio da discussão, de repente vinha a quietude, o rosto dela mudava e a respiração se acalmava. "Não se assusta", me disse um dia olhando para o chão. "Mas às vezes eu tenho esses pensamentos intrusivos quando a gente discute." "Tá bom", sussurrei. "Que tipo de pensamentos?"
Ela engoliu seco e a voz dela baixou. Sobre te matar. O quarto girou. A sensação foi como um alarme de incêndio tocando numa casa em silêncio. Mas eu nunca faria isso, disse rápido. Nunca, nem em 1 milhão de anos. São só pensamentos. Meu cérebro fica escuro quando eu tenho medo de te perder. As palavras dela fizeram eu sentir um peso no peito. Então respondi: Letícia, eu juro que nunca te faria mal. Eu preferia morrer antes de te machucar. Fiquei ali, entre compreensivo e confuso, com aquele pequeno alarme tocando na minha cabeça, mas tentando silenciar ele com justificativas. Pensamentos não são ações, disse para ela tentando consolar. Sabia que pessoas com trauma podem ter pensamentos violentos e intrusivos que nunca executariam. Repetia isso para mim mesmo para silenciar meu próprio julgamento, mas dados os tapas e empurrões que eu já tinha sofrido, não era tão reconfortante. Mesmo assim, fiquei porque ela chorava no meu peito, porque dizia que precisava de mim, porque beijava minhas mãos e sussurrava: você faz os monstros na minha cabeça se acalmarem. Teve momentos realmente bons. Risadas às 2 da manhã, danças na cozinha, visitas a feirinhas, pastéis naquele trailer perto da praça, vídeos bobos no telefone dela, noites de paixão transbordando que eu nunca tinha tido antes, não com aquela intensidade. Ela era a pessoa mais doce e incrível que eu tinha conhecido quando não estava afundada na espiral de insegurança e raiva dela. Mas as explosões nunca paravam completamente. Uma noite, ela ficou furiosa, porque peguei no sono durante um ataque de birra dela por causa de uma colega de trabalho. Ela jogou um travesseiro em mim e saiu furiosa do quarto. Outra vez, ela fechou meu notebook com uma pancada durante uma discussão, quebrando ele num canto. Em outra ocasião, ela socou meu ombro tão forte que meu braço ficou formigando por 10 minutos e toda vez era igual. Ela parecia horrorizada depois. Eu tô tentando, dizia. Eu juro que tô tentando. E ela estava, mas tentar não desfaz o estrago. Com ela, aprendi que o amor pode ser real e tóxico ao mesmo tempo. Isso é algo que as pessoas não entendem até viverem. O ponto de ruptura não foi dramático. Não teve facas, nem gritos, nem grandes traições. Foi cansaço. Uma noite, a gente estava na minha sala vendo um documentário de crimes que ela adorava. Ela estava apoiada em mim, com a cabeça no meu peito e os dedos desenhando círculos no meu braço. Do nada, ela disse em voz baixa: você alguma vez pensou que eu sou perigosa? Hesitei em responder e essa dúvida foi o suficiente para quebrar o momento. Ela se afastou com os olhos cheios de lágrimas. Não eram de raiva dessa vez, mas lágrimas profundas e feridas. Você tem medo de mim? Ela sussurrou. Não, eu não tenho, respondi. Não mente, por favor. Hoje não. Ela ficou de pé caminhando pelo quarto. Eu te amo mais que tudo, disse. Mas eu não posso ser alguém de quem você tenha medo. Eu não quero ser o motivo pelo qual você pisa em ovos. Não interrompi. Pela primeira vez, ela não estava gritando, não estava numa espiral de raiva, simplesmente foi honesta. Eu preciso de ajuda, sussurrou. Ajuda real. E eu não acho que posso melhorar se eu me agarrar em você desse jeito. Eu continuo te machucando, continuo perdendo o controle e me odeio por isso. Fiquei em silêncio. Ela limpou os olhos e disse suavemente: eu não tô terminando com você. Eu tô te libertando. Essas palavras doeram mais do que qualquer tapa anterior, mas era a decisão certa. A gente conversou durante horas, com calma, com dor, com honestidade. Ao amanhecer, tudo tinha terminado. Ela empacotou as coisas dela em silêncio. Sem drama, sem caos de última hora, só 2 pessoas quebradas que se preocupavam demais para continuar se destruindo mutuamente. Antes de ir embora, ela beijou minha bochecha e sussurrou: obrigada por ser a primeira pessoa que não desistiu de mim. Eu vou buscar ajuda, eu prometo. E pela primeira vez, realmente acreditei nela. Agora, a gente não se fala. Não porque a gente se odeie, mas porque curar às vezes exige silêncio. Silêncio
e distância. Ouvi através de amigos em comum que ela começou a terapia, que entrou num grupo de apoio e até parou de beber nos dias ruins. Dessa vez, ela está trabalhando nela mesma de verdade, e eu estou aprendendo que o amor não deveria doer. Não é assim. Ainda penso nela às vezes. Sim, na risada dela, nos tênis rabiscados, no jeito que ela sussurrava desculpas como orações. Às vezes me pergunto o que a gente poderia ter sido se a dor não fluísse pelo corpo dela como uma descarga elétrica devastadora. Mas algumas histórias de amor não são feitas para durar, algumas chegam para ensinar. E ela me ensinou muito sobre limites, sobre trauma, sobre o quão perigoso é confundir intensidade com afeto. Ela me mostrou o quanto meu amor próprio estava quebrado e o quanto é importante estabelecer limites tanto com os outros quanto com a gente mesmo. E, acima de tudo, ela me ensinou que amar alguém não significa que você deve tentar consertar o que está quebrado nele. Isso é algo que cada um deve fazer por conta própria. Caso contrário, vai passar pela vida machucando quem diz amar. Houve uma época da minha vida em que a pessoa que eu mais amava era a mesma que me fazia tremer de medo quando passava pela porta. Isso é o que chamam de amor tóxico. Você não percebe a mudança até que a versão da pessoa na sua frente não se parece em nada com a que você lembrava. Se alguém tivesse me mostrado uma foto minha agora, sentada num carro escuro, quase 2 da manhã, com as mãos tremendo, tentando recuperar o fôlego, eu juro que teria pensado que era outra pessoa. Alguém mais fraca, alguém cega, alguém que ficou tempo demais onde não devia, mas era eu. Era a minha vida. E foi assim que tudo se desfez. Antes de tudo dar errado, antes da raiva, antes das portas quebradas e dos gritos, teve um começo que pareceu tão bom que parecia mentira, como se tivesse saído de um filme. Naquela época, eu trabalhava pelas manhãs numa lanchonete bem pequena no centro da cidade, um lugar tão pequeno que se você piscar, perde ele de vista. Mas era o meu lar. Um lugar com ruas largas, prédios antigos e gente que sempre tinha uma reclamação na ponta da língua, mas que nunca queria ir embora. Eu tinha 24 anos naquele momento. Estava sem dinheiro nenhum, cansada, vivendo com um salário apertado e muito café, e sonhando em ir embora daquela cidade algum dia. Então, Daniel apareceu na lanchonete numa manhã de outubro, cheirando a serragem e ar fresco, com uma jaqueta azul gasta, que parecia ter vivido 1000 coisas antes de ele usar. Só um café preto, Daniel disse, esfregando os olhos com as costas da mão. Tô há umas 8 horas carregando móveis e já me dói tudo. Eu ri. São 8 da manhã. Por que alguém faria isso? Sou viciado em castigo pelo jeito, ele disse, com um sorriso torto. Aquele sorriso. Se eu soubesse o quanto eu teria medo de ver Daniel bravo um dia, eu não teria devolvido o sorriso, mas eu devolvi. Daniel continuou vindo. A mesma bebida, o mesmo sorriso cansado, o mesmo lugar perto da janela. Eu pegava ele me olhando enquanto amarrava meu avental ou colocava o cabelo atrás da orelha. Não era de um jeito assustador, era suave, observador, gentil, de uma forma que me fazia sentir que eu era importante. Uma manhã ele disse, sabe, se o mundo tivesse mais gente com a sua risada, poderia ser um pouco menos horrível. Meu estômago deu um frio na barriga. Essa foi a primeira vez que senti aquilo. O calor, a atração, o começo de algo que eu pensei que fosse amor. Quem dera os começos já avisassem sobre os finais. O primeiro sinal real chegou 8 meses depois que começamos a sair. Mas como costuma acontecer, eu pintei a situação de outra cor, cobri com desculpas inventadas e suavizei as pontas para que não me machucasse. Minha amiga Luísa estava passando por uma crise no casamento e se sentia péssima. Saímos com Luísa, o marido dela, Bruno e Daniel. A gente não ia beber muito. Luísa disse que só queria sair de casa antes de perder a cabeça. Perto da meia-noite,
Bebemos um pouco mais, mas Bruno lembrou que tinha esquecido a carteira. Sem pensar, paguei as bebidas de todo mundo. Na volta para casa, a mandíbula de Daniel estava tão tensa que quase dava para ouvir estalar. Ele não falou nada até a gente estar na metade do caminho pela avenida principal. Não sabia que a gente estava bancando a noite de outras pessoas, ele resmungou. Eu pisquei. O que foi, Daniel? Bruno esqueceu o cartão, não é grande coisa, mas para ele foi. Daniel bateu a palma da mão contra o volante com tanta força que o carro vibrou. O som ecoou no carro como um tiro. Não me diga que não é um grande problema. Você sempre deixa todo mundo se aproveitar de você. Luísa e Bruno estavam com a gente no carro. Luísa estava bêbada demais e só deu de ombros, enquanto Bruno olhava pela janela claramente desconfortável. Senti um nó no estômago e meu rosto ficou vermelho de vergonha, mas não disse mais nada. Ao chegar em casa, Daniel abriu a porta da entrada com tanta força que bateu na parede e deixou um amassado. Depois bateu a porta do quarto, ficou em silêncio por um momento e se trancou lá. Na manhã seguinte, ele preparou o café da manhã, beijou minha testa e disse: Desculpa, eu estava estressado, não era com você. E como uma pessoa faminta por paz, eu aceitei. Foi assim que começou o ciclo. Os sinais seguintes não eram barulhentos, eram pequenos, sutis, silenciosos o suficiente para me convencer de que não tinha nada de errado. Uma xícara quebrada por responder mal, um porta-retrato quebrado por ter sorrido tempo demais para aquele cara, uma lâmpada derrubada por revirar os olhos para ele. Toda vez Daniel pedia desculpas. Toda vez me abraçava depois como se tivesse medo de me perder. Toda vez chorava no meu ombro e dizia que precisava de mim, e toda vez eu ficava. É assim que o amor tóxico te pega. Não no começo com medo, mas com essa suavidade que se infiltra entre as tempestades. A suavidade é a coleira, e a tempestade é o que faz você se agarrar a ela. Pelo terceiro ano, Daniel já não era o homem da cafeteria que elogiava minha risada. Ele tinha virado outra pessoa, imprevisível, explosivo, alguém que me controlava tanto que me consumia por dentro e continuava garantindo que ia melhorar. Mas uma noite, Daniel provou algo importante, uma lição que eu nunca esqueceria. Pessoas abusivas nunca melhoram. Naquela noite, a gente devia se divertir. Uma saída simples de casal, normal. Eu, Daniel, minha amiga Luísa e Bruno de novo, mas agora estava também o irmão de Daniel, Fernando. Daniel odiava gastar dinheiro, então combinamos de ir dançar e manter a noite barata. Ele disse: Não vou pagar caro por cerveja ruim. Revirei os olhos. Ninguém está te pedindo isso. Daniel me olhou por tempo demais, e isso deveria ter sido um sinal. Dentro do bar, as luzes piscavam entre as pessoas, se movendo no ritmo de uma música que não era nem boa nem ruim, só alta o suficiente para afogar os pensamentos. Dançamos, rimos, tentamos fazer a noite ser leve. Depois, Luísa me arrastou para o bar. Vamos tomar água antes de desmaiar. Enquanto a gente esperava, um cara no balcão olhou para a gente. Tinha uns 30 anos, bem arrumado, não parecia assustador. O cara levantou o copo. Vocês estão lindas essa noite, meninas, ele disse. As bebidas são por minha conta se quiserem. O cara não tocou na gente, não fez nada estranho, só um simples gesto de educação. Mas no instante em que Daniel viu a gente falando com ele, a cara dele toda endureceu como se alguém tivesse desligado um interruptor. Daniel se aproximou furioso, agarrou o meu pulso e sussurrou no meu ouvido. A gente vai embora agora. O quê? Por quê? Eu perguntei. Você sabe exatamente o porquê, ele gritou. Luísa levantou as mãos. Daniel, relaxa. Ninguém está... Cala a boca, Daniel interrompeu com um grito apontando com raiva. Não haja como se você não estivesse tentando dar em cima desse cara. Eu não sou estúpido. As pessoas ao nosso redor viraram a cabeça. O calor subia pelo meu pescoço enquanto Daniel me levava pelo braço para fora do local. E depois me empurrou para dentro do carro no banco de trás. Fernando,
que nos seguia, estava exausto. Cara, vamos lá. Isso já é demais. Mas Daniel não ouviu. Ele empurrou todo mundo para dentro do carro e arrancou em alta velocidade. Fernando se ajeitou no banco do passageiro, talvez antecipando o que vinha, conhecendo o irmão dele. Daniel foi acelerando cada vez mais, até o ponto em que a paisagem pela janela virou um borrão. Daniel, desacelera! A gente vai se matar! Eu gritei. Luísa chorou. Bruno gritou. E Fernando se jogou sobre o volante tentando corrigir o carro. Então, Daniel gritou mais alto. Você não vai me humilhar, tá me ouvindo? Nunca me falte com respeito na frente das pessoas. Freamos bruscamente na entrada e Daniel saiu disparado. Apontou o dedo para mim com os olhos cheios de ódio. Você me traiu. Tentou me envergonhar. Você é uma cobra. Depois, ele saiu andando pela rua e pegou um táxi. Naquele momento, eu desabei a chorar no colo de Luísa, e assim a noite desmoronou. Daniel me mandou uma mensagem pouco depois. Você causou tudo isso. Me faltou com respeito. Você merece isso. Eu olhei tanto para aquilo que quase minha vista ficou embaçada e pela primeira vez em 3 anos a culpa parou de vencer. No lugar dela pousou algo mais pesado. A verdade. Percebi que se Fernando não estivesse ocupando meu lugar naquela noite, eu poderia não estar viva agora. Se Fernando não tivesse pegado no volante, talvez nenhum de nós tivesse chegado em casa. Daniel era mau caráter, era perigoso, incontrolável, explosivo. O tipo de homem que preferia colocar medo em mim, em vez de me deixar sentir insegura. Nenhuma desculpa poderia consertar isso. Nenhum amor poderia justificar eu ficar. Mas a verdade dói mais quando você não pode agir de acordo. O aluguel subia, minhas economias estavam acabando e eu não tinha a quem recorrer. Morávamos juntos e Daniel cobria a maior parte das despesas. E eu, com o pouco que ganhava, não tinha muita liberdade de ação. Minha família estava longe e meus amigos tinham suas próprias responsabilidades. Me sentia presa e é aí que o amor tóxico prospera, quando não tem outra saída. Por um instante, me vi tentada a ficar, a esperar a volta de Daniel, as desculpas vazias dele e começar o ciclo de novo. Mas naquela noite, depois de horas chorando no travesseiro, caminhei pelo apartamento e toquei as marcas que Daniel tinha deixado ao longo dos anos. O rodapé amassado do corredor, o piso rachado, o batente da porta lascado, a foto rasgada da noite que ele me disse: "Você não vale nada." Cada marca contava uma história de violência e terror, e cada história apontava para uma verdade. Ficar mais um dia seria cruzar um limite do qual eu não poderia voltar. Então fiz algo que nunca pensei que faria naquele momento. Algo que meu eu do passado não entenderia. Arrumei uma mochila, roupas, carteira, meus documentos, a foto da minha mãe, tudo o que cabia nela. Escrevi para Luísa uma mensagem. "Posso ficar com você pelo menos esta noite?" Luísa respondeu na hora. "Sim, agora vem." Fechei a porta do apartamento, caminhei até meu carro, me ajeitei no banco e pela primeira vez em anos senti o ar entrar nos meus pulmões sem resistência. Não tinha medo, nem culpa, nem pavor. Só respiração profunda e liberdade. O primeiro passo para fora do inferno. Não foi um final limpo, não foi perfeito, mas foi real. E o real, no fim das contas, é o suficiente. Esse foi o primeiro dia do resto da minha vida. Uns 2 dias depois voltei para a casa dos meus pais. Daniel nunca conheceu eles, então não me encontraria. Mandei uma última mensagem para Daniel, onde deixava claro que tudo tinha acabado e que não tentasse me procurar. Depois bloqueei ele do meu telefone e de todas as minhas redes sociais, da minha vida inteira. Nunca soube se ele me respondeu. Jamais voltei a saber dele. Algumas pessoas são como cicatrizes. Elas podem até clarear com o tempo, mas nunca desaparecem de verdade. A minha cicatriz tinha nome e um desejo doentio de me ver destruído. Eu não planejei ver ela de novo. Tinha a certeza absoluta de que a minha vida adulta estava segura.
construída em cima da crença de que ela estava enterrada em algum canto esquecido do meu passado, tão longe que eu podia fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas essa ilusão desmoronou faz alguns meses, durante um turno da noite atrás do balcão em um bar de passagem chamado Bar da Encruzilhada, um lugarzinho pequeno na beira de uma rodovia movimentada no interior, onde as pessoas bebem cerveja barata, jogam uma partida de sinuca e cuidam de viver no seu próprio mundo, pelo menos a maioria delas. Mas a nossa história começou muito antes. Quando nos conhecemos, nós éramos apenas crianças e o nome dela era Sandra. Ela era como o céu, ou uma brisa leve de verão. É curioso como o tempo dá uma volta nas coisas, porque já não tinha mais nada de leve nela. Eu não reconheci ela logo de cara naquela primeira noite, mas o trauma se esconde por cantos estranhos da nossa mente. Ele esconde a cara do monstro até que ele encoste na sua pele. Eu estava limpando o balcão quando ela entrou. Usava uma jaqueta jeans justa, cabelo preto bagunçado que encostava nos ombros e olhos castanhos que pareciam vasculhar o lugar como se ela fosse a dona de tudo. Ela se movia como alguém que nunca teve medo do mundo, como se acreditasse que o mundo se dobraria na frente dela, e talvez, em algum momento, ele tenha se dobrado mesmo. Uma dose de uísque puro, disse ela, deslizando para sentar no banco alto, e a voz dela me acertou como um soco. Não porque fosse alta ou direta, mas porque trazia algo familiar, um eco de uma lembrança da qual eu passei anos tentando fugir. Peguei a garrafa meio empoeirada na prateleira, servi a bebida, deixei na frente dela e forcei um sorriso sem emoção. Noite pesada? Perguntei. Ela deu de ombros. É, a vida não tá fácil. Essa poderia ter sido a minha primeira pista, mas eu não estava pronto para ver. Nem a ela, nem o fantasma. Eu não estava pronto para reconhecer a garota que uma vez colocou uma faca no pescoço e disse: "Se você me ama, não vai me deixar morrer." A garota que eu abandonei para poder sobreviver. A garota que eu quase perdi tentando salvar. Eu cresci em um bairro tranquilo, numa cidade do interior, criado por gente que me ensinou que o amor era responsabilidade, honestidade e presença. Eu acreditava nisso. Eu vivia isso. Mas aos 16 anos, quando os hormônios e a burrice se misturam numa combinação explosiva, eu conheci Sandra. Ela era tudo o que eu não era, sem medo de nada, impulsiva, encantadora. Com aquela faísca de fogo nos olhos, nós nos encontramos como duas tempestades e arrasamos com tudo no nosso caminho. Não era só tóxico, ela queria controle, validação, alguém para afundar junto com ela, e esse alguém fui eu. Quando tentei ir embora aos 18 anos, ela se trancou no quarto dela e gravou meu nome na própria pele com uma lâmina de barbear. Quando eu disse que não podia ficar, ela me acusou de abandonar ela para os demônios dela. Foi a última noite que estivemos juntos. Ela ameaçou a minha mãe. Disse que se eu fosse embora, ela ia garantir que minha família sentisse o que era perder alguém. Mas naquela altura, o inferno era tão grande que eu precisava sair dali de qualquer jeito ou eu morreria lá. Então eu fugi. Não fiz malas, não escrevi carta, não olhei para trás. A briga da última noite foi tão intensa que chamaram a polícia. Ela tentou me furar com uma faca e, quando isso não funcionou, ameaçou cortar o próprio pescoço se eu fosse embora. Não houve prisão, mas foi o suficiente para deixar claro que eu não podia ficar perto dela sem arriscar ser engolido de novo pelo caos dela. Então eu fui embora. Nova cidade, novo trabalho, nova vida. Durante 13 anos eu estive a salvo, até que ela entrou no bar da Encruzilhada, como se o universo quisesse me castigar por eu ter a ousadia de me sentir normal de novo. "Obrigada", murmurou ela, levantando o copo até os lábios. As mãos dela tremiam um pouco, mas não era de medo. Sandra nunca tremia de medo, mas sim de ansiedade pelo que ia acontecer. Algo tinha trazido ela aqui, e eu tinha um pressentimento ruim. "O quê?"
Perguntou ela quando notou que eu olhei para ela um segundo a mais do que o normal. Ela estava muito mudada, tinha ganhado peso, o cabelo dela era diferente, a maquiagem era diferente, as roupas, toda ela era diferente. O suficiente para que alguém que não a tivesse visto em 13 anos não a reconhecesse. Mas eu reconheceria Sandra, até mesmo só pela energia pesada dela. Eu também tinha mudado. Agora eu tinha barba e a cabeça raspada para disfarçar a calvície que já estava aparecendo, e tinha feito bastante exercício. Então eu já não era mais aquele garoto magrelo. Rezei para que ela não me reconhecesse. "Você não é daqui, né?" disse eu, tentando parecer casual. "Não", respondeu ela, batendo as unhas contra o balcão. "Só de passagem." Eu balancei a cabeça confirmando. "Bom, bem-vinda. Não tem muito o que ver por aqui, mas a cerveja é barata." Ela deu um sorriso fraco. Depois olhou para o meu rosto com uma atenção estranha. "Você me parece familiar", disse ela. Meu coração acelerou. Forcei uma risada. "Às vezes me dizem isso." "É, você tem um desses rostos comuns", disse ela. Mas o jeito que os olhos dela se estreitaram me deu um enjoo no estômago. Ela estava calculando, juntando as peças. Eu me afastei, limpando a ponta do balcão para manter distância, mas ela me chamou de novo. "Ei, qual é o seu nome?" Eu fiquei em silêncio por um momento. Meu nome verdadeiro, Luciano, era algo que ela jamais esqueceria. Então eu disse: "Pedro. Eu me chamo Pedro." Menti na cara dura. Ela repetiu devagar, como se estivesse provando o nome. "Pedro." Depois falou baixo. "Você parece com ele." Minha garganta fechou. "Com quem?" disse eu, me fazendo de desentendido e limpando o balcão. Ela se inclinou para frente, apoiando o queixo na mão. "Luciano, meu ex-namorado." Eu congelei. Ela não disse com raiva, disse com saudade, com desejo, com aquela mesma atração que uma vez me arrastou para o fundo da loucura dela. "Bom", disse eu rápido, "eu não sou ele." E eu já não era mesmo. Mas os olhos de Sandra eram afiados como caco de vidro. "Talvez não. Mas você se mexe igual a ele, fala igual a ele, até pisca igual a ele." Forcei uma risada. "Pisca igual a ele? Essa é nova." Ela não riu. Em vez disso, sussurrou. "Ele fugiu de mim." Um frio correu pela minha espinha. "E o que você faria?" perguntei com cuidado. "Se encontrasse ele agora?" Os lábios dela formaram algo entre um sorriso e uma ameaça. Eu perguntaria por que ele me deixou apodrecer. Senti cada músculo do meu corpo ficar tenso, mas fiz tudo o que pude para disfarçar. Ela ficou até o bar fechar. Eu fingi que não reconhecia ela. E ela fingiu não saber a verdade, mas observou cada movimento meu, cada mudança na minha voz, cada gesto da minha mão, como se pudesse ler todo o mapa maldito do meu passado direto na minha pele. Quase às 2 da manhã, quando os últimos clientes foram embora, ela continuou perto da mesa de sinuca, fingindo mexer no celular. "Ei", disse eu, levantando as cadeiras e colocando em cima das mesas. "A gente vai fechar." "Eu sei", disse ela, guardando o celular. "Você vai para o seu carro?" "Não", menti de novo. "Tem alguém vindo me buscar." Os olhos dela piscaram, com ciúmes. "É sério, mesmo depois de todos esses anos." "Quem?" perguntou ela. "Colega de trabalho? Homem ou mulher?" Levantei uma sobrancelha. "Importa?" Ela sorriu. "Sempre importa. Meu Deus, a mesma Sandra de sempre." Fiz um sinal em direção à porta. "Vamos, eu tenho que fechar." Ela saiu devagar, quase com deboche, como se quisesse que eu olhasse para ela. Ao fechar a porta atrás dela, eu respirei finalmente. Mas meu alívio não durou, porque ao ir para os fundos do prédio em direção ao meu carro, ela estava lá, encostada na porta do motorista, como se tivesse todo o direito de estar ali. "Você mentiu", disse ela suavemente. Eu travei. "Sobre o quê? Não tem ninguém vindo te buscar." Ela se aproximou. Ela conhecia o meu jeito de andar, as minhas rotas, conhecia cada reação do meu corpo. "Sandra", disse eu por fim, sem conseguir esconder mais. "O que você quer?"
A expressão dela se desfez. A cara de deboche virou uma expressão de dor. Você, sussurrou ela. Dei um passo para trás. Sandra, você tem que ir embora da cidade. Você me deixou primeiro, disse ela com tristeza. Eu tive que fazer isso. Não! Ela gritou de repente. Você quis fazer isso. Você quis liberdade para você. Sandra, você tem que... Comecei a dizer, mas ela me cortou. Fala o meu nome outra vez. Não era um pedido, era uma ordem. Trinquei os dentes. Por favor, isso não é saudável. Nunca foi, disse ela, chegando tão perto que a respiração dela bateu no meu pescoço. Mas foi real. Você sabe muito bem que foi real. Tentei passar por ela, mas ela me bloqueou, colocando a mão no meu peito. Luciano, sussurrou ela. E escutar meu nome verdadeiro acordou algo perigoso dentro de mim. Olha para mim. Eu olhei e me odiei por isso. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, furiosos, famintos. Por que você foi embora? Sabe por quê? Respondi. Não sei. Porque você não disse que ia embora, nem o porquê. Ela chegou mais perto, mas eu quero o motivo real. Posso te dar muitos, mas o definitivo foi que você ameaçou a minha família. E daí? Disse ela na maior frieza. Eu tinha medo de que você fosse embora. E eu fui, disse eu, porque você estava se machucando. Você estava me machucando. Estava machucando todo mundo. Ela fez uma pausa. Depois a voz dela baixou, tão baixo que quase não ouvi. Você era a única coisa que me fez sentir que eu não estava sozinha. Meu peito apertou. Sandra, Ela me interrompeu outra vez. Não tenha pena de mim, disse ela com raiva. Me ame. Engoli em seco. Não é assim que o amor funciona, Sandra. É exatamente assim que o amor funciona, disse ela com os dentes apertados. Ela me agarrou pela camisa e me empurrou contra a porta do carro. Você me quebra. Eu te quebro. Você me salva. Eu te salvo. Você me machuca. Eu te machuco. Isso não é amor, disse eu, segurando os pulsos dela e tirando ela de cima de mim. Isso é obsessão, falei olhando nos olhos dela. É tudo o que eu tenho, sussurrou ela. Naquele momento ela colocou a mão no bolso da jaqueta e tirou algo. Meu corpo ficou tenso, meu instinto agindo por conta própria. Por um momento, minha memória me levou de volta para aquela noite, para a faca, para a ameaça dela de me matar e logo depois se matar. Mas era uma pulseira, uma corrente fina de prata com um pingente pequeno em forma de meia-lua. A que eu dei para ela quando a gente tinha 17 anos. A que ela jurou que nunca tiraria. Ela colocou na minha mão. Você guardou, sussurrei. Nunca deixei de amar você, murmurou ela. Nem por um só dia. Isso não é amor, Sandra, repeti para ela. Para mim é sim. Antes que eu pudesse reagir, ela se jogou em cima de mim, me beijando com um desespero violento que tinha gosto de uísque, lágrimas e anos de coisas guardadas. Eu empurrei ela para trás. Para com isso! Por quê? Gritou ela. Porque você tem medo de ainda gostar de mim? Eu não gosto, Sandra. Você está mentindo. E lá estava de novo. Toda aquela loucura, aquela toxicidade da qual eu fugi durante 13 anos, voltando para mim sem permissão. Sandra, eu já não sou aquele moleque de 18 anos. E eu não sou aquela garota, gritou ela. Eu sou pior. Aí estava. Essa era a verdade. Ela voltou a se jogar e eu segurei os braços dela, mantendo ela longe. Ela lutou feito louca, com a respiração falhando e os olhos arregalados. Me solta! Gritou ela. Você precisa de ajuda? Gritei de volta. Eu preciso de você! Ela gritou de novo. Já chega, Sandra! Para! Gritei com força, empurrando ela para longe de mim. O rosto dela se contorceu. A raiva tomou conta da cara dela, afiada e perigosa. Se eu não posso ter você... sussurrou ela. Não quero ninguém. Ela deu meia volta e correu em direção à rodovia. Sandra, espera! Gritei correndo atrás dela. Mas tudo foi rápido demais. O som de um carro ao longe,
Faróis se aproximando em alta velocidade, pneus cantando no asfalto, meus gritos desesperados e depois o barulho da batida que pareceu partir a minha alma, o corpo dela sendo jogado no ar e meu coração parando. Depois, silêncio. Corri até ela, caindo de joelhos ao lado do corpo dela todo quebrado. O sangue se espalhava embaixo da cabeça dela. A respiração dela era curta, úmida, desesperada. Sandra, meu Deus, Sandra. Os olhos dela piscavam, sem foco por causa da dor. Você veio... Fica comigo, pediu ela enquanto eu tentava estancar o sangue com as mãos. Por favor, fica comigo, disse eu. Ela deu um sorriso fraco. Então, se você me ama, afinal de contas... Engoli com dificuldade, sentindo um nó na garganta. Eu nunca deixei de querer que você ficasse bem. Isso é o suficiente, sussurrou ela. Luciano, você não precisa mais fugir, disse ela com a voz falhando, enquanto o peito dela subiu uma última vez e não voltou a descer. Meu coração se quebrou em dois naquela noite e juro que ainda não cicatrizou. A ambulância demorou para chegar. Os policiais fizeram perguntas e as testemunhas deram depoimento. O motorista que atropelou ela chorava sem parar. Mas tudo o que eu escutei foi o último sussurro dela. Tudo o que eu vi foi a garota que um dia eu amei, a mulher que um dia eu temi, a alma que nunca pude salvar. Eu pensei que fugir ia me libertar. Pensei que a distância ia me curar. Pensei que o tempo enterraria a lembrança dela. Mas o amor doentio não morre. Ele persiste, aparece como um fantasma, se agarra como fumaça no fundo da garganta. Até hoje, meses depois, quando eu passo perto do local do acidente e vejo as luzes dos carros refletidas no asfalto, o medo é tão real que eu sinto o cheiro do perfume dela no ar frio da noite. Luciano, você não precisa mais fugir. E por Deus... A saudade e o terror se misturam tanto que às vezes eu quase me viro, esperando ver aquele sorriso quebrado mais uma vez. Eu nunca mais quis pisar na minha cidade natal, mas a vida é traiçoeira e adora arrastar a gente de volta para os lugares e para as pessoas que nos ensinaram o verdadeiro significado do medo. Jurei debaixo de chuva naquela noite, tremendo tanto que mal conseguia puxar o ar, que aquela seria a última vez que eu veria aquelas ruas esburacadas. Já se passaram 12 anos desde que tudo desabou, desde aquela noite que distorceu completamente a minha ideia sobre o que é amor, o que é família e quem eu sou de verdade. Todo dia das bruxas, não importa onde eu esteja, eu acordo suando frio, com o coração disparado, como se eu ainda estivesse lá. Como se eu ainda estivesse respirando o ar pesado daquela casa, com as luzes piscando, gritos que ninguém ouve e aquele cheiro insuportável de fio queimado. As pessoas dizem que o trauma passa com o tempo. Mas quem fala isso nunca viveu um amor que te apodrece por dentro, como se fosse madeira velha debaixo do piso. Mas antes de falar sobre o que aconteceu naquela noite, eu preciso contar quem eu sou e por que eu continuei correndo até perder o fôlego. Eu cresci num bairro afastado aqui da cidade, um lugar de classe média que fingia ser tranquilo enquanto, na verdade, estava caindo aos pedaços por dentro. Meus pais não eram pessoas ruins. Eles só estavam quebrados de um jeito que eu não conseguia entender na época. Minha mãe falava sussurrando. Ela era daquelas que pedem desculpas até quando espirram. Já meu pai, Paulo, achava que todo problema se resolvia apertando alguma coisa. Canos, cintos, regras, emoções. Não importava o que fosse. Se quebrasse, ele apertava. Se não estivesse quebrado, ele apertava mesmo assim. Eu tinha 17 anos. Era desajeitado, calado, aquele tipo de moleque que tenta ficar invisível, que passa os intervalos na sala de vídeo da escola só para não ser notado. Mas ela me notou. O nome dela era Sabrina. Uma garota de cabelo castanho, com algumas sardas no rosto e um olhar que fazia você sentir que ela sabia de cada mentira que você já contou.
Ela não entrava nos lugares, ela invadia, como um vendaval que empurrava todo mundo para o canto. Conheci Sabrina numa feira de rua no centro. Ela estava parada perto de uma barraca de espetinhos, com uma faquinha de plástico na mão e uma postura de quem era dona do pedaço. "Você tá com uma cara de tédio", disse ela. Não tô entediado, não", gaguejei. "Você tá mentindo?" Ela respondeu com um sorrisinho de canto. "Gostei disso. Eu devia ter ido embora. Mas relacionamento tóxico nunca começa com aviso de perigo. Começa com faísca. Sabrina era fogo, linda, perigosa, carinhosa quando queria e gelada quando não queria. Ela me mandava mensagem o tempo todo. "Ei, tá acordado? Vem aqui fora. Tô com saudade. Por que não responde? Não me ignora?" Ela me beijava como se precisasse do meu ar para sobreviver e depois me empurrava quando eu me empolgava. Ela pulava o muro e entrava pela minha janela à noite, rindo enquanto tirava o tênis sujo de barro, deixando marcas no chão que minha mãe nunca perguntou de onde vinham. Ela tinha o dom de me fazer sentir a pessoa mais importante do mundo. E logo depois, a maior decepção que ela já teve. Numa hora ela sussurrava: "Você é o único que me entende." E uma hora depois gritava: "Você nem tenta me entender, né?" Eu fiquei porque, quando a gente estava bem, parecia que eu tirava os pés do chão, mas quando a gente estava mal, meu Deus, parecia que eu estava morrendo. A noite de Halloween, um ano antes de tudo explodir, foi a primeira vez que eu tive medo dela de verdade. Lembro disso com uma clareza que dói. Eu me vesti de locutor de rádio, com um terno velho que comprei num brechó e um microfone de plástico. Ela foi de fada gótica, com asas pintadas de spray preto e brilho no rosto. A gente se encontrou no clube do bairro, onde o DJ tentava animar a festa com um som que falhava toda hora. No meio da festa, ela encostou em mim e sussurrou: "Bora sair daqui." O hálito quente dela no meu ouvido me arrepiou. Não pensei duas vezes. Fomos andando até a minha casa. O vento assobiava pelas ruas, derrubando a decoração das casas vizinhas. Meus pais tinham saído para um evento da igreja, um tipo de vigília para tirar as crianças da rua nessa data. Quando entramos em casa, a luz da cozinha piscou uma vez e estabilizou. "Fiação velha", resmunguei. Sabrina sorriu. "Parece casa mal assombrada." Ela adorava essas coisas. O escuro deixava ela animada e o medo parecia alimentar ela. Olhando para trás, acho que ela se alimentava do caos. Subimos para o meu quarto. Ela acendeu umas velas sem pedir e diminuiu a luz do abajur. Depois me beijou com força, segurando minha nuca, até que parou do nada. Os olhos dela ficaram vidrados, distantes. "Você vai me largar um dia?" Ela sussurrou. "O quê?" "Claro que não. Os garotos sempre largam. Meu pai fez isso, meu irmão fez isso, até minha mãe. Ela foi embora sem ir embora de verdade. Sabrina, ei, olha para mim." Mas ela não olhava. Ela estava surtando. "Você vai me quebrar", disse ela. "Eu tô sentindo." Ela me empurrou. Não foi um empurrão forte, mas o suficiente para me assustar. "Para com isso", eu disse baixo. Ela soltou uma risada fina, estranha. "Tá achando que é a vítima, bonitinho?" Eu congelei. Aquela foi a primeira vez que senti medo dela. E naquela noite, quando ela saiu batendo a porta, alguma coisa dentro de mim quebrou. Quando a luz da varanda piscou 2 vezes, iluminando ela indo embora, senti um arrepio nas costas, como um aviso. Eu continuei com ela. Lógico que continuei. O amor faz gente esperta virar boba. A gente vivia terminando e voltando numa rotina de choro e adrenalina. Meus pais detestavam ela. Paulo chamava ela de furacão em corpo de gente. Minha mãe sussurrava: "Filho, ela te fere. Isso não é amor." Mas eu não conseguia largar. E Sabrina também não me largava, mas não por carinho. Era mais como uma armadilha que aperta cada vez mais. Era véspera de Halloween, 1 ano depois. O dia em que a tempestade chegou.
Eu já tinha 18 anos e estava desesperado para impressionar ela. Sabrina gostava de coisas dramáticas, exageradas. Então, quando ela brincou que a minha casa devia fazer algo louco para o Halloween, eu levei a sério demais. Fui até o quartinho da bagunça no fundo do quintal, onde ficava o quadro de força, e comecei a mexer nos fios sem entender nada. Fiz uma gambiarra. Achei que as luzes iam piscar e dar um efeito legal. Achei que ela ia sorrir, me beijar e dizer: "Você não é chato igual aos outros." Foi a maior burrice que eu já fiz na vida. Não contei para ela, não contei para ninguém. A chuva começou às 6 da tarde e lá pelas 6:30 o mundo estava caindo lá fora. A água batia na janela com tanta força que parecia que ia quebrar o vidro. Eu estava sozinho na sala quando as luzes começaram a piscar. No começo foi fraco. Meus pais estavam cuidando da vida deles. Paulo fazendo a barba para sair com minha mãe e ela colocando roupa na máquina. Eu estava no sofá vendo TV, enrolado num cobertor. Não percebi que o pisca-pisca da luz estava piorando até meu corpo reagir. Os pelos do braço arrepiaram. Um zumbido de eletricidade encheu a sala. Depois veio um clarão e um estrondo. A casa ficou escura e os gritos começaram. "Mãe! Pai!" gritei. Minha voz falhou. Senti o chão tremer. As luzes piscaram de novo com violência. E o cheiro... Deus! O cheiro. Plástico derretido e metal quente. Corri para a cozinha e travei. Minha mãe estava caída perto da geladeira, com a mão presa no puxador de metal. A pele dela estava cinza, esticada, queimada. Ela nem parecia mais gente. "Mãe, mãe!" Corri para o banheiro e lá estava Paulo. Ele estava estirado no chão, com o barbeador ainda ligado na tomada, o sangue misturando com a água do chão. O machucado no rosto era feio, como se ele tivesse caído enquanto se barbeava, e o choque fez o resto. Eu não conseguia respirar. Liguei para o resgate. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o celular. A perícia disse que foi acidente elétrico, fiação velha, umidade, sobrecarga. Eu só concordei chorando. Disse que não entendia como aquilo tinha acontecido, mas eu sabia. A culpa era minha. A minha gambiarra para impressionar uma garota, minha necessidade de atenção, meu amor doentio, matou meus pais. Fui embora da cidade 2 dias depois do enterro. 12 anos depois, achei que estava curado. Vida nova, emprego, apartamento, amigos novos. Sem Sabrina, sem tempestades, mas o trauma sempre volta. Naquela manhã de Halloween, acordei no susto com o despertador. Não tinha colocado o segundo alarme há anos. Quando tocou de novo, o barulho me deu um enjoo. Sentei na cama e gelei. Alguém estava batendo na porta. 3 batidas fortes. "Eu sei que você está acordado." Meu sangue gelou. Eu conhecia aquela voz. Abri a porta devagar e lá estava Sabrina, 12 anos mais velha, mas com os mesmos olhos de louca. "Oi, sumido", disse ela, encostada no batente. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, sem voz. "É assim que você recebe o amor da sua vida?" Ela entrou sem pedir licença. "A gente não se fala há anos, Sabrina." Mas você pensa em mim todo Halloween." "Como você sabe disso?" Ela sorriu. "Eu te conheço melhor que você mesmo." Dei um passo para trás. "Por que você veio, Sabrina?" "Vim terminar o que a gente começou." Engoli seco. "A gente não começou nada." "Ah, meu amor, você não entende, né?" Ela chegou perto, sussurrando. "Você acha que eu não sabia? Sobre os fios, sobre a gambiarra, sobre o que você fez." Meu coração parou. "Não, Sabrina." Silencio. Ela pôs o dedo na minha boca. A mão dela estava gelada. "Você fez aquilo por mim, para me impressionar. Eu era moleque, não sabia o que estava fazendo. E dizem que o amor machuca, né?" Ela sorriu. "Para com isso." Ela encostou a testa na minha. "Achou que eu ia te deixar ir? Você matou por mim. Agora eu tô aqui para retribuir." Um trovão estourou lá fora. A luz do apartamento piscou. "Tá sentindo?" Ela sussurrou. "É a tempestade. Eu trouxe ela comigo." "Você tá louca?"
Sai daqui. Fui empurrando ela para a porta. Não, ela sussurrou. Você precisa de mim. Ela tirou uma coisa do bolso da jaqueta. Um interruptor caseiro, cheio de fio pendurado. Sabrina, o que é isso? Uma surpresinha. Vou chamar a polícia. Não vai, não. Ontem à noite, eu mexi no quadro de força do seu prédio. Um toque nisso aqui e... Bum! Fiquei paralisado. O que você quer? Quero que você me escolha para sempre. Isso não é amor. É sim. É aquele tipo que não solta nunca. Um raio clareou a janela. Você matou por mim. A voz dela tremeu. Agora morre comigo. Eu pulei em cima dela. Não lembro da briga. Só lembro do clarão quando o interruptor caiu no chão e a eletricidade rasgou o apartamento. Quando abri os olhos, era só fumaça e silêncio. Sabrina estava caída, imóvel, com os olhos abertos e vazios. Me arrastei até ela, tossindo. Sabrina! Ela não se mexeu. Fiquei sentado ali, tremendo, até os bombeiros arrombarem a porta. O paramédico perguntou se eu estava ferido. Não respondi. Eu estava destruído. Disseram que foi acidente, outra falha elétrica. Não discuti. Todo Halloween eu acordo. Não por causa de fantasma, mas por causa do amor. Aquele tipo de amor que deixa cicatriz que nunca sai. Aquele amor que mata.